Olá, benditos! O capítulo de hoje começa dizendo que Roboão tinha um reino forte e seguro. Ele andou com o Senhor durante 3 anos depois que assumiu o trono em lugar do seu pai Salomão. Mas, depois de um começo fiel, ele parece ter caído no orgulho e passado a confiar em sua própria força em vez de depender de Deus. O resultado foi que ele e seu povo deixaram de observar a lei do Senhor. E essa atitude é equiparada a abandonar o próprio Deus. E a pior parte sobre esse pecado de Roboão foi que ele levou todo o reino a pecar junto com ele. Deus foi paciente com Roboão e o povo de Judá durante 1 ano, mas no 5º ano do seu reinado, a longanimidade de Deus chegou ao fim. Deus dirigiu Sisaque, rei do Egito, a invadir o reino de Judá. Pode-se dar inúmeras explicações geopolíticas do porquê os egípcios fizeram esse ataque. Mas o cronista entendeu e registrou que a verdadeira razão era porque o povo tinha transgredido contra o Senhor. A palavra transgredido, traduzida como infiel em algumas versões, é um termo importante aqui. Ser infiel a Deus é um dos termos-chave de Crônicas que não ocorre no livro de Samuel e nem no livro de Reis. Essa ocorrência regular em Crônicas mostra o constante afastamento de Israel de Deus. Envolve negar a Deus a adoração que lhe é devida, geralmente em escala nacional. E o cronista quis deixar registrado aqui que esse foi o principal motivo para a ocorrência do exílio para a Babilônia. Sisaque, rei do Egito, tomou as cidades fortificadas de Judá e veio para Jerusalém com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, um grande exército de líbios, suquitas e etíopes. Essa foi uma séria ameaça para o reino do sul de Judá. Então, mais uma vez, voltou à cena o profeta Semaías. Ele teve a oportunidade de falar com o rei Roboão e com todos os príncipes de Judá, dizendo que se eles insistissem em abandonar a Deus, eles se encontrariam abandonados no dia da sua necessidade. O grande perigo de dizer a Deus, deixe-me em paz, é que algum dia ele pode responder a esse pedido. Mas sempre que o povo de Deus é disciplinado em decorrência dos seus pecados, pode recomeçar, ouvindo a palavra de Deus e humilhando-se diante do Deus da palavra. Essa foi a promessa que Deus deu ao seu povo quando Salomão consagrou o templo. E o que aconteceu então foi um arrependimento nacional que foi iniciado pelos líderes do reino. Historicamente, grandes movimentos do Espírito de Deus são vistos quando os líderes encabeçam um tempo de arrependimento e humilhação, reconhecendo que o Senhor é justo e eles não. Em resposta ao arrependimento do seu povo, Deus concedeu ao povo de Judá um livramento parcial. Por que parcial? Porque quando Judá abandonou a lei do Senhor, era como se eles se oferecessem como servos a outro senhor. Por isso, a partir daquela data, Deus permitiria que eles experimentassem algumas das consequências de servir a outro senhor. Ou seja, eles seriam preservados, mas serviriam Sisaque, rei do Egito, para que pudessem ver a diferença entre servir a Deus e servir ao homem. Quando serviam ao Senhor, desfrutavam de uma liberdade perfeita, mas quando abandonaram o Senhor, descobriram o que era uma escravidão completa. Descobriram que uma vida pecaminosa é cara e dolorosa. Sisaque levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Salomão tinha deixado grandes riquezas para o seu filho Roboão, tanto no templo como no palácio. Depois de apenas 5 anos, essa riqueza havia desaparecido em grande parte, porque Roboão e Judá haviam abandonado a lei do Senhor.
Roboão substituiu os escudos de ouro, levados por Sisaque, por escudos de bronze, tentando pateticamente manter as aparências. É como o cristão que dá lugar ao poder no inimigo em sua vida, mas se esforça para manter uma aparência externa de prosperidade espiritual. Ou como uma igreja caída, ao estilo da igreja de Laodiceia, sem força espiritual, roubada da sua pureza, procurando cobrir sua nudez espiritual com enfeites de ritualismo, reavivamento falsificado ou qualquer outra coisa que possa dar-lhes uma aparência espiritual. A substituição do ouro pelo bronze é uma imagem perfeita do declínio espiritual nos dias de Roboão. A dinastia de Davi passou do ouro ao bronze em apenas 5 anos. Roboão havia herdado o império e apenas 5 anos depois havia perdido 10 tribos e só poderia proteger sua própria capital, Jerusalém, abrindo mão dos seus tesouros. A corte de Salomão era tão rica que desprezava a prata. A corte de seu filho Roboão teve que se contentar com o bronze. Quando ele se humilhou, a ira do Senhor se desviou dele. Isso nos ensina que sempre houve e haverá esperança para aqueles que se humilharem diante de Deus. Era isso que o cronista queria destacar para os seus leitores. O versículo 12 diz que em Judá ainda havia coisas boas. A ideia é que, apesar da corrupção, ainda havia um remanescente fiel em Judá e, por esse motivo, Deus reteve o julgamento. O rei Roboão se fortaleceu em Jerusalém e, pela misericórdia de Deus, sobreviveu à ameaça de Sisaque e reinou por mais 12 anos até sua morte natural, aos 58 anos de idade. Mas ele não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor, e essa foi a raiz do seu problema. Se tivesse continuado a andar com o Senhor e a conduzir o seu povo em fidelidade na aliança com Deus, o Senhor teria feito grandes coisas por ele. Mas em vez disso, seus pecados e os pecados do povo que o seguiu deixaram a nação mais fraca, mais pobre e sob o domínio do inimigo. Como disse Charles Spurgeon, Deus não permite que o seu povo peque com sucesso. A visão geral de Roboão em 2 Crônicas tem uma conotação bem diferente de 1 Reis. Ao aceitar as falhas reais do rei como líder, o cronista deseja demonstrar o valor do arrependimento e a extensão da misericórdia de Deus. Após a morte de Roboão, Abias, seu filho, assumiu o trono no seu lugar. E então nós vemos por que Roboão escolheu a dedo esse filho, que não era o seu primogênito, para assumir o trono. Entre os seus irmãos, ele era o que tinha mais aptidão para ocupar a posição de rei. Os detalhes sobre o reinado de Abias você confere comigo amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.